O que a gente tem de características de inovação e que valem, quando a gente examina a lei, que valem a pena ser destacadas? A lei é enorme, né? Vocês têm contato com ela. Então, me coube aqui destacar pontos desta experiência prática que a gente precisa descolar daquele nosso raciocínio anterior. Primeiro, lei federal que dispõe sobre a regularização fundial rural e urbana. Eu não estou tratando só das áreas urbanas. É o primeiro ponto. Eu posso ter lá no meu plano diretor toda uma descrição, isso aqui está dentro da área rural do plano diretor. Mas se tem a característica urbana na forma que está colocada na lei, pode ser aplicada a lei federal. E aqui, gente, eu não estou entrando nem o que é bom, o que é ruim. Se é né, a nossa função. Né, se vocês forem me perguntar, em determinados momentos eu acho um absurdo do ponto de vista urbanístico. Tá? Há momentos que a gente vai ter que dizer não. Amanhã a gente vai discutir as hipóteses que a gente pode dizer não. Tá? Mas é esse o conteúdo que está colocado. Quer dizer, eu tenho uma série de conteúdos dentro deste conteúdo maior do direito à cidade e que são balõezinhos que têm que se correlacionar e que não podem furar. O que significa isso? Significa que eu tenho um conteúdo normativo que ele é preferencial no olhar a ser dado. Mas não tem uma preponderância. Eles se correlacionam. Então, quando eu vou observar, vocês vão ver agora na sequência da minha exposição, eu vou ter lá, por exemplo, uma regra de regularização para as áreas tombadas. Então, o que eu vou aplicar? Quando eu tenho uma regra de regularização específica para as áreas tombadas na lei de regularização, eu vou aplicar aquela regra, não as outras regras do patrimônio cultural. Eu tenho uma regra específica para APP. Então, eu vou aplicar na regularização aquela regra específica do microsistema jurídico, não a regra geral. Licenciamento ambiental. Eu tenho uma regra específica que cria uma licença única. E que é uma novidade. Eu vou aplicar o quê? Esta regra ali estabelecida. A ideia de microsistema é essa. Eu vou falar do procedimento seguindo passo a passo, e esse passo a passo vai estar espalhado em diversos pontos específicos da lei. Se vocês olharem lá o artigo 28, por exemplo, que é o artigo que fala das etapas de um processo de REURB, a primeira constatação que vocês vão fazer é que não é essa ordem que eu coloquei aí. Essa ordem eu inventei. Inventei é ótimo, né? Na verdade, da nossa prática, do dia a dia, a gente viu que haviam passos que têm que ser feitos um pouquinho diferentes que está naquela sistematização trazida pela lei, e depois eu explico por quê. Então, por favor, abram o artigo 28 e façam uma comparação com essa lâmina para vocês verem como é que está diferente o passo a passo do processo de regularização. Outro detalhe muito importante aqui nesse processo, tá? Ele é um processo, para início de conversa. A doutora Vanessa colocou isso muito bem para vocês. Processo. O que é um processo? Tem início, tem meio e tem fim. Tem etapas. E por ser um processo, ele leva tempo. Então, não queiram vocês fazer a REURB em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano. Ela vai demorar. O processo de regularização fundiária, a característica de um processo de regularização fundiária é ser multidisciplinar. O que é isso? Não é só uma área do conhecimento que vai trabalhar nesse processo. São várias áreas do conhecimento, dentro e fora do órgão público, que vão trabalhar. E, portanto, sendo assim, há possibilidade de a gente trabalhar mais de uma etapa ao mesmo tempo. Uma pessoa fazendo uma coisa, um determinado órgão fazendo uma coisa, outro órgão fazendo outra coisa. E trabalhando concomitante, para poder acelerar, então, um pouquinho esse tempo de processo. Então, o nosso objetivo hoje é tratar
de aspectos técnicos da regularização fundiária. Obviamente que esses aspectos técnicos acabam se intercalando com os aspectos jurídicos, então nós vamos repetir algumas coisas ditas pela Simone, mas tentando dar uma ênfase no aspecto técnico da regularização fundiária. Então tem 3 dimensões a ser trabalhadas: a urbanística ambiental, que é a que nos compete trabalhar hoje. A gente tem que fazer um programa de regularização fundiária para aprovar os projetos e implantar a infraestrutura. Nesse momento, efetivamente, a gente vê que com essa legislação da REURB, a gente avançou muito nas questões jurídicas, a gente consegue avançar muito nas questões jurídicas. Porém, as dificuldades que nós encontramos, continuamos encontrando na regularização urbanística e ambiental. Porque nesse momento é que surgem condicionantes e dificuldades, porque essas ocupações acabam, ou loteamentos acabam não respeitando basicamente as questões urbanísticas e ambientais, né? A dimensão jurídica da segurança jurídica aos moradores, dando para os ocupantes, para os possuidores, a escritura, entre aspas, né? Que eles chegam lá na PARF, lá, eu quero a minha escritura, né? E, na verdade, é a matrícula que a gente pretende dar, a matrícula individualizada, né? Tá? Quando tu implementa todas essas questões de obras de infraestrutura e dá a matrícula individualizada para as pessoas, tá? Tu, obviamente, está garantindo o direito social à moradia e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, esta é a dimensão social. O conceito de loteamento, que é uma forma de parcelamento com desmembramento da área em lotes, tá? Abre novas vias de circulação. A 6766, que é uma lei federal, estabelecia que aprovava os projetos nos órgãos, né, do município, depois registrava no cartório, fazia as obras de infraestrutura e depois é que comercializava, ou pelo menos depois é que as pessoas moravam. Porque às vezes fazia incorporação, vendia, mas só ia morar lá efetivamente depois das obras realizadas. Esse é um loteamento formal, né? E aí surge um conceito de 2 tipos de irregularidade.